Oi gente, muito bom estarmos aqui para mais uma edição do nosso Alcance Online. Esse mês com uma nova série de mensagens sobrenatural e eu tenho certeza que Deus vai falar demais na sua vida através dessa série de mensagens. Eu já queria te dar a oportunidade de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal para você ter acesso a todos os conteúdos aqui da nossa igreja. Antes da gente ir para a nossa ministração de hoje, eu gostaria de te dar a oportunidade de ofertar tudo isso que você está vendo acontecer aqui na nossa igreja é fruto da sua obediência, é fruto da sua generosidade. É por isso que a nossa igreja tem avançado. Então está aparecendo aí agora no seu vídeo o número do nosso Pix, o número das nossas contas. Você pode fazer isso de maneira segura, participando do avanço do reino de Deus. Fique agora com mais uma ministração da nossa série Sobrenatural. E a gente se vê em breve. Deus abençoe. Olá, querido irmão, olá, querida irmã, nós estamos aqui para mais um Alcance Mais Online, agora no mês de fevereiro, que é um mês tão esperado para a nossa igreja, que é o mês do sobrenatural, o mês onde a gente tem não só o evento chamado Sobrenatural, mas onde nós cremos também que Deus se faz presente de uma forma especial no nosso meio e assim nós aproveitamos as bênçãos e o favor dele sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas e sobre a nossa cidade. E eu quero te convidar para meditar num texto da Palavra de Deus, para que nós possamos entender melhor sobre o sobrenatural e como nós devemos nos posicionar diante do sobrenatural ou diante da presença do Deus do sobrenatural. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 18 e nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Antes de lermos o texto, vamos orar? Feche seus olhos comigo. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse mês que está se iniciando, Deus, e nós queremos pedir, ativa o seu sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, Senhor. Que nós possamos corresponder ao seu chamado, que nós possamos corresponder à sua presença e ao seu sobrenatural de uma maneira ímpar nesse ano de 2023, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler o texto? Gênesis 18, a partir do verso 1, diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou-se ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em sua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trazei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada, ou manteiga em outras versões, e leite, e o novilho que mandaram preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri,
ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Esse é um episódio na vida de Abraão. Eu particularmente gosto muito da história de Abraão. Acho que nós podemos aprender grandes lições da vida cristã com Abraão. E esse episódio é um episódio particular na vida de Abraão, porque até então Abraão apenas tinha ouvido ao Senhor. Mas nesse episódio, Abraão tem uma experiência nova, um sobrenatural novo, que agora é a presença do Senhor diante dele, de uma forma até corpórea. Na teologia nós vamos chamar isso de uma teofania, o momento em que Deus se faz presente diante dos homens. E nesse momento aqui, Deus aparece para Abraão junto com mais 2 anjos e algo sobrenatural está para acontecer. Não é natural Deus descer, ou não é normal Deus descer à terra. Isso já fica claro na história de Jesus, né? Jesus é a maior teofania, né, que nós podemos ter, Deus habitando entre os homens. Mas nesse momento aqui da história de Abraão, nós podemos aprender algumas lições de como nós devemos nos comportar diante do sobrenatural, ou diante do Deus do sobrenatural. Porque o nosso olhar não deve ser apenas para o sobrenatural e para aquilo que Deus pode fazer, mas olhar sim para o Deus do sobrenatural, para aquele que está além daquilo que vai acontecer, para aquele que é a fonte de todas as coisas. Então nós podemos aprender algumas lições importantes nesse texto e eu quero compartilhar brevemente com você sobre isso. A primeira lição que eu consigo enxergar aqui nesse texto é estar no lugar certo. O texto começa dizendo que Abraão estava na porta da tenda no maior calor do dia. Abraão estava na porta da tenda, ele não estava dentro da tenda. Pense comigo, no dia que a coisa está muito quente, no dia que o sol está muito quente, né, que o calor é muito alto, o que você vai fazer? Você vai tentar buscar abrigo, você vai tentar buscar um lugar mais confortável para ficar. Mas Abraão sabia que ele tinha que estar diante da tenda, ele tinha que estar na porta da tenda, aquele era o lugar dele, aquela era a posição que ele precisava ter. E ele estava ali, mesmo diante do calor. O calor aqui para nós representa muitas vezes a dificuldade que nós passamos, as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Pensa comigo, no dia que você fica debaixo do sol quente, muito tempo, não é um dia em que você fica cansado, não é um dia em que você tem um desgaste, e muitas vezes as dificuldades da vida vêm para nos desgastar, vêm para nos enfraquecer, mas nós precisamos entender que nós precisamos estar na posição certa para ver o Senhor. Abraão estava na porta da tenda. Se Abraão estivesse dentro da tenda, ele não teria visto o Senhor passar. Então ele está na porta da tenda, ele vê o Senhor e ele toma uma atitude. E essa atitude sai correndo ao encontro de Deus. Ele sai correndo ao encontro de Deus apressadamente e quando ele chega diante de Deus, ele se prostra, ele se ajoelha diante desses 3 homens, diante da figura do Senhor. E ali, esse momento nos mostra uma lição muito importante, que é a lição de humildade, a lição onde nós precisamos ser humildes diante do Senhor. E isso é algo muito importante porque algo precisa mudar na nossa mentalidade. O sobrenatural de Deus nos abençoa, mas somos nós que servimos ao Deus do sobrenatural. Não é o Deus do sobrenatural que nos serve. Então estarmos prostrados diante de Deus é um sinal disso. Porque muitas vezes nós podemos nos confundir. Nós podemos confundir e dizer, eu quero que o sobrenatural aconteça na minha vida nesse dia, desse jeito.
E as coisas não funcionam dessa forma. Quem escolhe o dia, quem escolhe o momento e a forma como o sobrenatural vai acontecer é o Deus do sobrenatural. Nós estamos aqui para servir ao Deus do sobrenatural. Se nós mudarmos isso na nossa mentalidade, se nós percebermos isso, que o sobrenatural nos abençoa, mas somos nós que servimos ao Deus do sobrenatural, isso muda tudo nas nossas vidas. E Abraão toma essa posição de servidão e ele já propõe ali algumas coisas que ele está disposto a fazer. E ele entende que ele fala sobre trazer água, ele fala sobre eles descansarem da jornada. Deus não precisa descansar da jornada que ele estava fazendo do céu até a terra e para chegar até Abrão, mas ele entende que Abraão está querendo servi-lo, que Abraão está querendo entregar o melhor para ele, e ele aceita isso. Deus fala, vamos fazer dessa maneira, façamos da maneira como você disse. E Abraão também tem um entendimento, um detalhe que é muito importante nessa fala de Abraão, que ele sabe que Deus está de passagem. Eu não estou querendo dizer que Deus não fica com você, mas o sobrenatural de Deus, a ação de Deus, ela não é algo que vem para terminar em você, para acabar em você. Ela é algo que continua. O sobrenatural de Deus, a ação de Deus é algo contínuo, imóvel. Não é parado em nós. Ele é um rio de águas que andam, ele não é um lago parado, uma poça de água parada. Então nós precisamos entender isso, e Abraão entendia isso. Então o que Abraão fala para ele, fala, vem, senta, descansa, eu quero te servir, mas eu sei que o Senhor vai seguir adiante. Mas antes de seguir adiante, eu quero ter o privilégio de te servir, eu quero ter o privilégio de estar com você à mesa. E assim poder receber, ser abençoado pela sua presença. Você vê que Abraão não pede nada para Deus, mas Deus sabia quais eram as necessidades e desejos de Abraão. E Abraão se preocupa em servir a Deus. E quando Abraão se preocupa em servir a Deus, ele ativa o sobrenatural de Deus para o desejo, para a vontade que ele tinha, que era de ser pai, de seguir a promessa do Senhor. Apesar de aqui ele já ter Ismael como filho, ele ainda não tinha um filho de Sara. E com certeza esse era um desejo de Abraão. Então nós precisamos entender que a nossa posição diante do sobrenatural é uma posição de servidão. É uma posição onde nós precisamos servir e é uma posição onde nós seremos sim abençoados pelo Deus do sobrenatural, seremos abençoados pelo agir e mover de Deus, mas nós estamos sim numa posição de servidão e de entrega dos nossos recursos. E entender que o sobrenatural não é apenas para nós, não vai parar em nós. Nós precisamos sair desse evangelho egocêntrico, onde eu sou o centro, onde Deus tem que fazer as coisas para mim. Não. Nós fazemos parte de um reino, nós fazemos parte de um mundo onde o Senhor está se movendo, onde o Senhor está fazendo algo. E quando Ele passa diante de nós, nós precisamos ter a atitude certa, mas saber também que Ele vai continuar passando, que Ele vai continuar fazendo, que Ele tem outras ações a fazer ao redor do mundo. E nós precisamos colaborar com essas ações. E aí entra a pergunta, o que você tem para oferecer a Deus? O que você tem para oferecer ao Senhor? Abraão, nessa atitude de servidão ao Senhor, ele diz para eles, fiquem sentados aí debaixo da árvore, descansem. Mas Abraão sai correndo, entra para dentro da tenda e fala para Sara, prepara depressa 3 medidas de farinha, de pão para eles, para esses homens. Algo sobrenatural está acontecendo e eu preciso retribuir isso, eu preciso investir
nisso, eu tenho que oferecer algo. Aí ele sai da tenda de Sara e ele vai para o pasto e ele escolhe ali o melhor novilho que ele tinha. E ele entrega para o seu criado e diz, prepara, faz um churrasco agora, porque a gente tem algo especial acontecendo aqui. E ele também vem e entrega coalhada ou manteiga em algumas versões e leite. O que isso nos apresenta? O que isso nos mostra? Ele está usando todos os recursos que ele tinha. Ele estava usando tudo que ele havia conquistado agora para servir ao Deus do sobrenatural. Eu não estou unicamente falando de ofertas, falando de valores, de dinheiro, apesar disso também fazer parte, né? Até porque o princípio do dízimo foi uma invenção, um desejo no coração primeiro de Abraão, né? Mas eu estou falando aqui principalmente de todos os recursos que você tem gerado e que isso tem que estar em favor do Senhor, à disposição de Deus. Agora, a gente também precisa entender que a gente precisa gerar esses recursos, né? Todos esses recursos que a gente falou, a farinha exige que ela seja plantada, que o trigo seja plantado, para que haja farinha para se fazer pão. A gente tem o novilho precisa ser cultivado, o novilho precisa ser cuidado para que ele se torne um novilho gordo, um novilho bonito, para que ele dê um churrasco bonito, né? Para que ele dê um churrasco gostoso. Ele também, as outras coisas, a manteiga, ela precisa ser processada, ela precisa ser feita, ela é a base de leite, mas você precisa trabalhar para gerar a manteiga ou a coalhada. Da mesma forma o leite, alguém precisa ir lá tirar o leite da vaca, senão você não vai ter o leite. Então nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar para Deus, nós precisamos desenvolver recursos para Deus e assim, com esses recursos, servir ao Senhor, e que isso muitas vezes vai ser algo não imediato. Então, muitas vezes nós ficamos esperando o Deus do sobrenatural aparecer até nós. Aí nós queremos tomar a atitude certa, mas quando nós vamos tomar a atitude certa, nós não temos nada para oferecer. Nós não cultivamos, nós não cuidamos, nós não produzimos nada. E aí Deus chega diante de nós e nós não temos nada. Diz, Senhor, seu servo agora está aqui, eu quero a bênção, eu sei que o Senhor está passando, que o Senhor está fazendo algo na terra, mas eu não tenho nada para te oferecer. Lógico que nós, de uma maneira natural, não teríamos nada para oferecer ao Senhor, mas o que o Senhor está vendo é a disposição do nosso coração. E Abraão entendeu isso, e nós precisamos entender isso, que se o sobrenatural não aparecer hoje, não acontecer hoje, nós precisamos continuar cultivando, nós precisamos continuar plantando, nós precisamos continuar cuidando para que quando o sobrenatural aparecer, quando Deus aparecer diante de nós, nós tenhamos recursos para ofertar, nós tenhamos recursos para apresentar, para servir ao Senhor. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando também do nosso tripé da vida cristã. O tripé de uma vida cristã saudável, ou o suporte para uma vida cristã saudável, é jejum, oração, leitura da palavra e relacionamentos saudáveis. Nós precisamos entender que nós precisamos cultivar uma vida de jejum, cultivar uma vida de oração, cultivar uma vida na palavra e cultivar relacionamentos saudáveis. Porque Abraão aqui também precisou de pessoas. Ele vai para a tenda e ele fala com Sara. Se ele não tem um bom relacionamento com Sara, como seria esse pão? Se ele está brigado com Sara, como sairia esse pão? Se o servo, ele tem que ir até o servo entregar o novilho e dizer, prepara esse novilho, prepara o melhor churrasco. E se esse servo não está feliz com ele? E se esse servo não entende que Abraão tem um bom relacionamento com Abraão, como esse churrasco sairia? Então nós precisamos entender que recursos para Deus
né, além de recursos naturais, são oração, jejum, leitura da palavra e relacionamentos. Isso, quando o Deus do sobrenatural aparecer diante de nós, nós temos condição de apresentar isso para Ele. E isso vai fazer diferença nas nossas vidas, vai fazer diferença também no sobrenatural, no milagre que Ele vai ativar em nós. E aí, né, seguindo adiante, você vê que depois que Abraão prepara tudo isso, ele chega e apresenta para eles debaixo dessa árvore. E no lugar de se assentar com Deus para comer aquela refeição, você lê um detalhe no texto que diz: e Abraão permaneceu de pé enquanto eles comiam. E eu entendo que isso é mais uma lição de servidão. Nós precisamos entender que o sobrenatural, ou o Deus do sobrenatural que nos abençoa, nós precisamos servi-lo, nós precisamos estar numa posição de servidão, né, prontos a servir ao Senhor, mesmo quando o sobrenatural vem para nos abençoar. E aí, diante disso, eu imagino que Deus olha para a atitude de Abraão, para tudo aquilo que Abraão fez ali. E lógico, isso não foi algo que levou 5 minutos, como a gente leu aqui, né? A gente leu em 5 minutos esse texto, mas eu acredito que isso deve ter levado algumas horas. Preparar um novilho para o churrasco, fazer um pão caseiro, não são coisas que se fazem de uma maneira rápida, né? De uma maneira em minutos. Levam-se horas para se fazer isso. Então, eles passaram todo esse tempo juntos, tendo relacionamento. E eu acredito que Deus olha para as atitudes de Abraão, olha para como Abraão conduziu toda aquela situação, como ele reagiu à presença do Deus do sobrenatural. E Deus fala: Abraão está pronto, eu preciso dar mais uma medida agora para ele. Se você observar toda a história de Abraão, Abraão vai recebendo a revelação de Deus, dos planos de Deus, em partes, em fatias, né? Então ele vai recebendo isso progressivamente. E agora chega diante desse momento que Abraão está na frente do próprio Deus, e Deus declara para Abraão, ele dá um tempo exato. Abraão tinha 99 anos, então você imagina Deus chegar e dar um tempo exato para você. Daqui a um ano você vai estar vivendo o seu sonho. Daqui a um ano você vai estar vivendo o maior desejo que você já teve, que é de ter um filho com Sara. E esse homem, ele já tinha recebido essas palavras antes, mas agora ele está recebendo essa palavra de uma maneira muito mais direta, de uma maneira muito mais intensa. E ele já vinha sendo preparado para isso. Se você olha para todas as palavras, para todos os momentos que Deus fala com Abraão, ele já vinha sendo preparado para isso. Mas Sara, que estava dentro da tenda, porque era um costume da época, né? A mulher não se assentava à mesa junto com as visitas naquele tempo. Então, Sara estava dentro da tenda, mas Sara não estava preparada para aquilo. Sara precisava ainda receber essa palavra de Deus, essa convicção de Deus. E ela ri, né? Ela comete um erro ali, e Deus a exorta, né? Deus a exorta, na verdade Deus exorta Abraão, né? E Abraão, por consequência, exorta Sara, né? Mas nesse momento nós precisamos entender que o Deus do sobrenatural, e aí é uma grande diferença entre o natural, o sobrenatural e o antinatural. Porque o natural é tudo aquilo que nós fazemos. Concorda comigo? Né? Que o natural é aquilo que nós podemos fazer. Então nós podemos caminhar, mas nós não conseguimos caminhar sobre as águas. Nós não conseguimos andar sobre as águas. Isso é algo sobrenatural. Quer dizer, o sobrenatural é o quê? É a medida do seu... tudo da medida do seu natural com o sobrenatural de Deus. Então você junta tudo isso,
né? Caminhar sobre as águas ainda exige que você caminhe. Ah, mas agora você está caminhando num terreno onde você não consegue caminhar. Essa é a medida do sobrenatural. Então você tem a medida natural, a medida sobrenatural. Então o sobrenatural é um a mais do natural. É viver algo abundante, algo extravagante no natural. Faz sentido para você isso? Mas aí a gente tem o antinatural, né, que é aquilo que vai contra a natureza. E aí a gente precisa entender isso. O natural é o quê? É a mulher gerar filhos. E ela tem uma idade para gerar filhos. Ela tem uma idade para que isso aconteça, né? É o que a Bíblia vai falar sobre os costumes das mulheres. Então é o tempo de ovulação, o tempo que as mulheres ainda têm regras, ainda têm a menstruação, né? E isso permite com que ela possa engravidar. Isso havia acabado para Sara. Então quer dizer, a medida natural de Sara havia acabado. A medida natural de Sara havia acabado. Mas Deus vem e traz a medida sobrenatural dele sobre a vida de Sara. A medida sobrenatural. Então aquilo que Sara já não conseguia mais fazer, ela já tinha chegado no limite natural dela. Agora Deus vem e traz a medida sobrenatural de Sara. Porque isso continua sendo natural. Natural a mulher dar à luz. O que é sobrenatural é que agora está num tempo em que a mulher já de costume naturalmente não consegue mais dar à luz. Então isso é algo sobrenatural. Já o que é antinatural? O que seria antinatural seria se Deus tivesse dito: Abraão, daqui a 1 ano você vai estar grávido, você vai gerar, você vai estar com um filho na barriga e vai nascer de você. Isso é antinatural. Por quê? Porque o homem não engravida, porque o homem não gera filhos, não tem gravidez em homem. Então, isso é antinatural. Nós precisamos entender essa diferença com esse exemplo, né? Entender a diferença do sobrenatural para o antinatural. O sobrenatural é aquilo que sobrepuja, aquilo que passa do natural, mas segue ainda e estabelece ainda aquilo que Deus fez na criação. O antinatural é querer algo que Deus não estabeleceu, que Deus não colocou na criação, que Deus não criou e querer que aquilo aconteça, que é o caso de um homem engravidar, um homem dar à luz. Isso precisa ficar muito claro. E aí Deus vem e repreende Abraão, repreende Sara e diz: não tem nada difícil para o Senhor. Tem algo difícil para mim? Tem algo difícil que eu não possa fazer? Não é que Deus não possa fazer o que é antinatural, mas é que Deus segue os seus princípios, Deus segue aquilo que Ele criou, Ele segue a sua ordem. Deus é um Deus organizado, ordeiro, Ele tem uma ordem, então Ele vai seguir essa ordem para que as coisas aconteçam. Então, nós precisamos ter cuidado na hora de orar e orar pedindo o sobrenatural, não o antinatural. Ok? E por último, a última lição que eu gostaria de comunicar aí a vocês, que eu entendi desse texto, é depois que Deus entrega a palavra para Abraão, depois que Deus come aquilo que Abraão havia ofertado para ele, a palavra diz que Deus, os 3 homens levantam o rosto, olham para Sodoma e se levantam para ir até Sodoma. A história de Sodoma é uma outra história, nós conhecemos ela, elas trazem outras lições para nós, mas aqui nós podemos perceber que depois que Deus passa diante de você, você corresponde, você recebe o seu sobrenatural, você recebe aquilo que Deus tem para você, a história ainda continua acontecendo. Deus continua a olhar para o mundo e a entregar e a ter planos para todo o mundo.
E aí qual é a nossa posição? O que nós precisamos fazer diante disso? Abraão toma a atitude de caminhar com Deus. Abraão toma a atitude de seguir com Deus. Ele não fala, já que você está indo para Sodoma, pode ir para lá, né? Vai lá, eu vou ficar aqui, vou organizar agora, aqui depois arrumar a casa, agora que vocês estão indo, já comeram, já descansaram, agora vocês podem ir. Não, Abraão se levanta, junto com esses 3 homens, e ele vai caminhando com eles pelo caminho. Nós precisamos entender que o sobrenatural de Deus, quando ele nos alcança, agora nós precisamos caminhar com ele. Nós precisamos andar com o Deus do sobrenatural, continuar caminhando. Isso é algo muito importante, a gente vê isso também acontecer quando Jesus estava aqui na terra. Que Jesus fazia milagres, mas poucas pessoas continuavam a caminhar com Jesus após o milagre. Se você quer ter uma vida de sobrenatural, você não quer ter só um milagre, você não quer só ter uma vida onde Deus se manifestou uma única vez e aí você está satisfeito com isso. Não, você quer ter uma vida de sobrenatural, você quer andar no sobrenatural ou com o Deus do sobrenatural, você precisa caminhar com Ele. E assim Deus começa a apresentar os planos dele para você. A gente não leu esse versículo, mas é o que Deus faz justamente no verso 17. Fala assim, eu não vou apresentar os meus planos para meu servo Abraão. Quer dizer, Deus dizendo assim, Abraão está andando comigo, eu tenho que apresentar os meus planos para ele, eu tenho que mostrar o que eu quero fazer, eu quero mostrar o sobrenatural que eu quero gerar nessa terra, as coisas incríveis que eu quero fazer nessa terra. E eu quero que Abraão seja participante disso. E é isso que Deus espera de nós, que eu e você possamos ser participantes do sobrenatural. Todos nós precisamos de um toque de Deus, todos nós precisamos de um encontro com Deus, todos nós precisamos, em algum momento da nossa vida, de uma intervenção, de um milagre divino nas nossas vidas. Mas Deus não está apenas interessado em nos entregar essa intervenção, esse milagre ou esse evento sobrenatural. Deus está interessado que nós queiramos levantar e seguir com Ele, caminhar com Ele no sobrenatural. E é isso que nós precisamos ter. É isso que o nosso coração precisa ansiar, andar com o Deus do sobrenatural. Deus pode passar diante de nós, nós precisamos ter a atitude certa, mas ao terminar o nosso momento do sobrenatural, nós precisamos dizer, Deus, eu quero continuar contigo, eu quero continuar caminhando com o Senhor e sabendo qual é a sua vontade. Eu gostaria de orar agora por você, orar por mim, para que nós possamos ter isso. Queria ter um momento de oração, que você também possa orar ao Senhor. Deus, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado porque o Senhor nos ensina como devemos andar diante do Senhor, como devemos nos comportar diante do Senhor. Eu oro, Deus, para que o seu sobrenatural seja ativado em nossas vidas, em nossa igreja, em todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa ativar o sobrenatural, que nós possamos ter momentos sobrenaturais com o Senhor, mas também que nós possamos ter a atitude certa diante desses momentos e que ao esses momentos serem concluídos em nossas vidas, nós possamos saber que precisamos andar, continuar andando com o Senhor para entender tudo o que o Senhor quer fazer nessa terra, para entender seus planos, sua vontade, seu desejo e enxergar, assistir à ação sobrenatural que o Senhor quer realizar aqui nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida e até um próximo momento.